Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Misael e eu sou professor de História e gostaria de falar sobre a história do Brasil. Vocês já ouviram falar em folclore? Sabe de onde veio essa cultura? Essa cultura vieram dos indígenas. E você sabia que os indígenas já estavam aqui, nessa terra, antes da chegada dos portugueses? É o que nós vamos discutir agora na nossa aula. Os indígenas e as indígenas são conhecidos também como povos originários. Povos originários são nada mais nada menos que povos que viveram milhares de anos no continente americano. São conhecidos também como índios, graças ao Cristóvão Colombo, que veio para a América e pensou que estava nas Índias. E quando encontrou um indivíduo, chamou de índio. Poxa, se eu estou nas Índias, esse indivíduo que está aqui é um índio ou uma índia. E assim surgiu esse termo, esse nome. Mas os povos originários são conhecidos também como ameríndios e nativos. No século XIII, antes da chegada da frota portuguesa para cá, havia uma sociedade no norte do país. Uma sociedade bastante desenvolvida para a época, complexa não somente em sua cultura, como também em sua sociedade. Eram os povos marajoaras. Eles trabalhavam com cerâmica e trabalhavam também com desenvolvimento da cidade. Posteriormente, foram surgindo várias outras etnias indígenas. Etnias como Tupi, Kayapó, Guarani, Potiguara e etc. Então, havia um caldeirão. O Brasil era um caldeirão, cheio de índios, cheio de nativos, por todos os lados, por todos os cantos. Essas etnias, eles viviam em grupos. E dentro desse grupo, haviam dois chefes, o cacique e o pajé. O cacique era chefe político e o pajé era chefe religioso. A religião é um elemento importante na cultura indígena. Por que ela é um importante elemento na cultura indígena? Porque é com base na religião que são criadas lendas que nós conhecemos hoje do nosso folclore brasileiro. A religião indígena se baseava na crença em espíritos e forças da natureza. Por exemplo, Yamandu, que era Deus supremo, Tupã, que era Deus secundário, Deus do trovão, e etc. E aí, a partir daí, foram criadas, a partir da religiosidade, dessa mentalidade, foram criadas mitologias indígenas sobre a origem do mundo. E lendas como a Yara, Curupira, da mandioca e etc. É importante mencionar que eu falei mitologias entre aspas, porque o que para nós é mito, para um indígena naquela época não era. Aquilo era bem real para eles. E dependendo da situação, para um indígena até hoje, essas lendas significam muita coisa. Outra coisa que é importante mencionar é que as mulheres naquela época se envolviam com a educação de um indígena. Elas acompanhavam o indígena desde seu nascimento até o seu desenvolvimento enquanto ser indígena. Havia também relacionamentos não só entre sexos opostos,
mas como também entre indígenas do mesmo sexo, né? Naquela época, antes da chegada dos europeus, não havia nenhuma atitude de repreensão para que uma pessoa amasse outra, independente do gênero, independente do sexo, né? E é isso. Outra coisa também importante mencionar é que havia conflitos entre grupos indígenas, pois se não houvesse conflitos, não haveriam lanças, não haveriam flechas, não haveriam guerreiros, não haveria nada disso. Eles não usavam esses instrumentos apenas para caçar, mas também para guerrear com outras tribos, com os outros grupos. E é interessante mencionar que numa batalha entre guerreiros, por exemplo, com a derrota de um guerreiro, se eu não me engano, dentro da cultura tupi, a derrota de um guerreiro significava um ato assim de bravura entre os indígenas. E além disso, eles cometiam uma atitude, eles praticavam uma atitude em respeito àquele guerreiro que ele venceu. Ele comia literalmente esse guerreiro. Ele comia esse guerreiro. Né? O sangue que ele bebia desse guerreiro era para aquele indígena, era a prova de que ele não só teria respeito por aquele guerreiro que ele venceu, mas também herdaria as mesmas habilidades do guerreiro. Imagine você no jogo de RPG derrotando um adversário. Você ganha pontos de experiência por isso, não ganha? Então, na história do Brasil, em relação aos indígenas, era a mesma coisa. Se eu matava aquele indígena e eu bebia o sangue dele ou comia ele, era sinal não apenas de respeito por aquele indígena que eu matei, mas também era uma tentativa de herdar as mesmas habilidades que aquele indígena tinha. Esse era o Brasil antes da chegada dos portugueses. E aí, gostaram da aula? Que bom! Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe para os seus amigos, para suas amigas, compartilha no Zap, nas redes sociais. E aí, vamos combinar o seguinte: quando eu planejar a próxima aula legal, eu mostro para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Boa noite.